Poeta, escritor, jornalista, pensador eleito por muitos como o Camões cabo-verdiano, ousado e polémico, Eugênio Tavares é o estandarte da cultura cabo-verdiana, da alma mestiça. Viveu num ambiente cultural invulgar no continente africano. Estávamos nos finais do século XIX, na Ilha Brava, numa época em que vigorava um espírito muito aberto. Os europeus procuravam-na como destino de repouso. Foi numa época de abundância literária que Eugênio Tavares cresceu. O hino bravense foi uma das homenagens à ilha. Ele começa a escrever em crioulo, ele apela ao povo que fala crioulo, ele trata a língua crioula nos seus primórdios, ele é praticamente um linguista da língua crioula. Quando da sua morte, ele deixa-nos as páginas primeiras e mais brilhantes do crioulo. E ele dizia que o povo de Cabo Verde precisava de uma identidade, de uma identificação, de um bilhete de identidade. Com o sentimento mordaz com que a sua escrita ficou conhecida, lutava contra as injustiças, exigia escolas, hospitais e melhores condições de trabalho. Temas que se tornaram incómodos para o governador de Cabo Verde. Da perseguição ao exílio, Eugênio Tavares emigrou para os Estados Unidos da América, onde fundou o primeiro jornal lusófono da diáspora. Em criança, Eugênio Tavares escrevia poemas e criava as primeiras composições musicais. Abadinha foi o primeiro poema publicado no Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. Tinha apenas 15 anos. Eugênio Tavares alarga horizontes e emprega-se em São Vicente. Aos 18 anos consegue um emprego num consulado americano que aí existia e vive cerca de 3, 4 anos em São Vicente. Ele é o próprio a dizer que ali aconteceu a sua universidade, porque note, São Vicente naquela altura era um porto que recebia cerca de 30, 40 ou mais navios. Começa a analisar a sociedade e a descrever o dia-a-dia de uma cidade aberta à mudança. Iria depois para a Ilha de Santiago. Ele começa por exigir ao governador a abolição de determinados impostos, como, por exemplo, o povo que vendia nas ruas do Tarrafal. Ele pede que não lhe fosse cobrado qualquer imposto, porque era um modo de vida, era um meio deles viverem. Ele entra para o Palácio do Governo a primeira vez para reivindicar direitos do povo cabo-verdiano. Com o apoio do governador Serpa Pinto, Eugênio Tavares chega mesmo a ser considerado o Delfim de Cabo Verde. Quando ele voltou a Brava, ele diz que se sentia preparado para lutar pelo engrandecimento de Cabo Verde e pela felicidade do seu povo. São essas as duas linhas mestras da vida de Eugênio Tavares. Ele luta pelo povo de Cabo Verde e pela sua dignidade e luta por Cabo Verde. Sintra, com paisagens a perder de vista, foi durante séculos a musa inspiradora de poetas e escritores. A Fundação Eugênio Tavares, sediada nesta capital da cultura, propõe perpetuar o nome deste poeta além fronteiras. É uma instituição cultural impulsionada pelo descendente. Eugênio Tavares de Sena é sobrinho-neto do poeta que quer recuperar um espólio espalhado em Portugal, Cabo Verde e Estados Unidos da América. Temos as primeiras mornas que o Eugênio Tavares fez. Temos as primeiras cartas, temos o documento mais antigo na língua cabo-verdiana, a língua crioula à época, mas o espólio não está só nas mãos da Fundação e da família de Eugênio Tavares, mas encontram-se ainda dispersos pelo arquivo histórico, pelos arquivos da Ilha de São Vicente também, na cidade do Mindelo existe muita coisa, até nas bibliotecas e nas universidades americanas existem obras de Eugênio Tavares, bem como no Brasil. Foi o primeiro a traduzir as obras de Camões para crioulo. Durante 3 décadas, Eugênio Tavares foi o porta-voz de uma nação em desenvolvimento.
da retórica à poesia, da música à ficção, despertou consciências e imprimiu um novo rumo para as ilhas que sempre amou.